Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos. Hoje é domingo, estamos no 12º domingo do tempo comum. Hoje é dia 21 de junho e mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo inteiro. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, queridos amigos, queridos irmãos, vamos agora meditar um pouquinho na palavra de Deus que acabamos de ouvir. O Evangelho deste domingo nos põe no mesmo ambiente do Evangelho de domingo passado. Os discípulos que Jesus chamou e que responderam positivamente a esse chamado, vão ser enviados agora ao mundo, a fim de continuarem a obra libertadora e salvadora de Jesus. Contudo, antes de partirem, eles recebem as instruções de Jesus. É o chamado discurso da missão. Esse discurso da missão, em Mateus, começa no capítulo 9 e se prolonga até o capítulo 11. Então, estamos no mesmo contexto do Evangelho de domingo passado, que era o Evangelho onde Jesus Cristo também enviava os seus discípulos. O tema central da nossa leitura é sugerido pela expressão não temais, que se repete por 3 vezes ao longo do texto do Evangelho de hoje. Trata-se de uma expressão que aparece com alguma frequência no Antigo Testamento, dirigida ao povo de Israel ou a um profeta. O contexto é sempre o da eleição. Deus elege alguém, um povo ou uma pessoa, para o seu serviço. Ao eleito, Deus confia-lhe uma missão profética no mundo. E porque sabe que o eleito vai se confrontar com forças adversárias que se traduzirão em sofrimento e perseguição, Deus lhe assegura a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção. É precisamente neste contexto que o Evangelho deste domingo nos situa. Ao enviar os discípulos que foram eleitos, Jesus lhes assegura a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que os discípulos superem o medo e a angústia que resultam da perseguição. As palavras de Jesus correspondem à última bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Este convite à superação do medo no Evangelho de hoje, que Jesus Cristo faz aos seus discípulos, ele é acompanhado por 3 orientações. Vamos lá. Na primeira orientação, estamos no versículo 26 e 27. Jesus pede aos discípulos que não deixem o medo impedir a proclamação aberta da Boa Nova.
A mensagem libertadora de Jesus não pode correr o risco de ficar, por causa do medo, fechada a um pequeno grupo, comodamente fechado dentro de 4 paredes, sem correr riscos nem incomodar a ordem injusta sobre a qual o mundo se constrói. Mas é uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção, com coerência, de cima dos telhados. É uma expressão própria daquele tempo, né? Hoje, em cima dos telhados, traduzido para nós, seria anunciar a palavra por todos os meios possíveis, também e principalmente pelas redes sociais. Então, o anúncio desta palavra era para ser feito a fim de mudar o mundo e tornar-se uma boa nova libertadora para todos os homens e mulheres. Na segunda orientação do Evangelho de hoje, nós vemos essa orientação no versículo 28. Jesus recomenda aos discípulos que não se deixem vencer pelo medo da morte física. O que é decisivo para o discípulo não é que os perseguidores o possam eliminar fisicamente, mas o que é decisivo para o discípulo é perder a possibilidade de chegar à vida eterna, à vida definitiva. Ora, o cristão sabe que a vida definitiva é um dom que Deus oferece àqueles que acolheram a sua proposta e que aceitaram pôr a própria vida ao serviço do reino. Os discípulos que procuram percorrer com fidelidade o caminho de Jesus não precisam, portanto, de viver angustiados com o medo da morte. Na terceira orientação, estamos agora no versículos 29 e 31. Jesus convida os discípulos a descobrirem a confiança absoluta em Deus. Para ilustrar essa orientação de Jesus Cristo, Mateus recorre a 2 imagens. A dos pássaros que Deus cuida. Essa imagem revela a tocante ternura e preocupação de Deus por todas as criaturas, mesmo as mais insignificantes e indefesas. E a outra imagem é a imagem dos cabelos que Deus conta. Essa imagem revela a forma particular, única, profunda, como Deus conhece o homem, com a sua especificidade, os seus problemas, as suas dificuldades. Aqui, Deus é apresentado como um pai, cheio de amor e de ternura, sempre preocupado em cuidar dos seus filhos, em entendê-los e protegê-los. Ora, depois de terem descoberto este rosto de Deus, os discípulos teriam alguma razão para ter medo? A certeza de ser filho de Deus é sem dúvida algo que alimenta a capacidade do discípulo em se empenhar, sem medo e sem condições, na missão. Nada, nem as dificuldades, nem as perseguições, conseguem calar esse discípulo que confia na solicitude, no cuidado e no amor de Deus Pai. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de hoje, versículos 32 e 33, contém uma séria advertência de Jesus. A atitude do discípulo diante da perseguição condicionará o seu último destino. Aqueles que se mantiveram fiéis a Deus e aos seus projetos e que testemunharam com coragem e fé a palavra de Deus encontrarão vida definitiva. Mas aqueles que procuraram se proteger em sua zona de conforto, comodamente instalados numa vida morna, sem riscos e também sem coerência, terão recusado a vida em plenitude. Esses não poderão fazer parte da comunidade dos seguidores de Jesus. Então, meus irmãos, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos estimulem para o serviço do reino. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos também agora a nossa oração à nossa amada padroeira Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os inimigos e enfrentar as tribulações desta vida, com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos, meus irmãos e irmãs, um ótimo domingo. Deus os abençoe, paz e bem.